Ao findar a minha lida e a glória alcançar, e na terra prometida o meu barco ancorar, quero ver as avenidas e passear pelos jardins. Eu já sinto sua glória sobre mim. Canaã está pertinho e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não me impede a jornada prosseguir. E o dia já declina, amanhã já vai raiar. Não me importa se a neblina o caminho ofuscar. Quando eu olho para cima, resplandece a sua luz. Eu prossigo carregando a minha cruz. Canaã está pertinho e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não me impede a jornada prosseguir. Se tropeço no caminho, eu não posso vacilar. Quando eu piso nos espinhos, eu prossigo a caminhar. É Jesus quem vai na frente, Ele é o capitão, e meu barco vai em rumo de Sião. Canaã está pertinho e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não me impede a jornada prosseguir. Canaã está pertinho e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não me impede a jornada prosseguir. Graças a Deus. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se tornar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, e para sempre guiará os teus caminhos, e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se tornar. Feliz serás se ao Senhor
Graças a Deus. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Grande Criador, nenhum de nós temos habilidade, somente o Espírito Santo que pode entrar em cena e habilitar cada um que canta, que ora, que prega. Estamos aqui em suas mãos para ser uma ajuda para o seu povo. Como sempre, quem aparece é a palavra. Amém. Nenhum homem pode aparecer senão a palavra. A palavra é o importante, é o principal para todos nós. Por isso pedimos, fale conosco, ajuda-nos em mais esta meditação, neste esclarecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Vamos comentar um pouquinho sobre João, Bran e a esposa. Nós temos aprendido aqui com o profeta sobre Apocalipse 4, depois destas coisas. Depois destas coisas quer dizer depois das eras. As eras terminaram no capítulo 3. Então, depois das eras, o que ia acontecer? Irmão Branham, ele diz, Apocalipse 4, segunda parte, 41, então João foi convocado para subir mais alto. Eu sei que quando vocês ouviram falar João, agora eu quero que vocês lembrem de João de 2000 anos atrás. Certo? Estou falando de João, de Branham e a noiva, a esposa, hoje. Isso tem que ser guardado. Talvez fala João, você pensa que é agora. Vamos trabalhar dentro do sentido da palavra aqui. Então João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto, que significa suba aqui. Ele me mostrou tudo o que iria acontecer no mundo na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. É correto? Convocado, suba mais alto. Então, o João, se ele não subisse mais alto, se ele ficasse em Laodiceia, nas eras, ele não veria o que aconteceu depois das eras. E aí vem, nós temos que ter alguém que tenha subido ali, acima das eras, para poder nos instruir o que acontece depois das eras. E é isso, depois destas coisas. Então nós temos o João de 2000 anos que subiu, e nós temos Branham, nosso profeta, que subiu. Se nós sabemos alguma coisa, sabemos porque Branham subiu. Não foi tanto porque João subiu, mas porque Branham subiu.
Ele subiu para ver o que ia acontecer depois. Mas se não tivéssemos João, de 2 anos atrás, não teríamos o Apocalipse. Então é importante acompanhar o porquê Deus permitiu que este homem fosse exilado na ilha de Patmos, ficasse longe do povo e mais perto das cobras, das serpentes, dos escorpiões, e visse o que viu. Quem estava na cidade não viu, ele que estava na ilha viu. Deus mostrou para ele, porque ele conseguiu ouvir o chamado, a convocação: suba aqui, suba mais alto. Se você quer saber o que aconteceu nas eras, suba aqui em Apocalipse 4. Procure alguém que subiu ali. Bran subiu ali. Se Bran subiu, ele deve ter um povo que também subiu ali. Porque não é só João que subiu, não é só Bran que subiu, é o povo de Bran que subiu também. Cada um tem o seu povo, e Bran tem o seu povo. Nós somos o povo exatamente deste dia de Bran, que subiu. Por isso nós sabemos, como esposa, nós sabemos o que aconteceu. E se a pessoa para ali, como o irmão Brana diz que a igreja sobe, no capítulo 4, e aí você vê que ainda não deu arrebatamento. Mas sobe como? Ela tinha que subir para saber ainda do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7. Se ela não subisse, e se Brana não subisse ali, não poderia ver para frente, depois dessas coisas. Então, nós estamos vivendo em um tempo muito fino, porque é o tempo de subir. Antes do rapto, nós temos que subir para ver essas coisas. Essas coisas são acontecimentos antes do rapto. Eu sei que se a pessoa quer pegar o sentido literal da palavra, então o final da era de Laodiceia já deu o arrebatamento. Mas aquilo era para subir, para saber das coisas que ia acontecer depois das eras. Por isso Deus mandou um profeta para nós. E esse profeta, como João, ouviu o mesmo chamado: suba aqui. Esse profeta, como João, como a esposa, ouviu o chamado: sobe aqui, sobe mais alto. Porque se você não ouvir o chamado, fica onde você está, fique em Laodiceia. Mas se você ouvir o chamado, você vai subir acima das eras e vai saber o que aconteceu nas eras e depois das eras. Por isso, a mensagem do profeta mostra o capítulo 5 de Apocalipse, a brecha. O capítulo 6 de Apocalipse, os selos. O capítulo 7 de Apocalipse, os judeus, e também a igreja, não a noiva. E aí vem o capítulo 8, o 7 selo. Se a igreja não sobe, ela não sabe dessas coisas. Porque Brana subiu, soube e pregou. E nós temos que ouvir a mensagem de Brana, ou ler, subir e pregar. Nós, como pastores, vocês, como membros, têm que ouvir, subir para viver. Viver sem estar enganado. Você sabe o que aconteceu depois que a era de Laodiceia terminou. Irmão Brana pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre. Então ali, depois que termina as eras, ele diz: entra na santa convocação.
E ali você fica sabendo de coisas que você não sabia nas eras. É isto que a igreja tem que estar posicionada para poder saber, porque já aconteceu. São coisas que aconteceram. O capítulo 9 de Apocalipse vem, vamos falar mais das trombetas, daqueles 4 anjos. Tudo aconteceu no tempo do irmão Branham. Capítulo 9, verso 3 em diante, foi acontecimento com os judeus. As trombetas não tem nada a ver conosco, os gentios. Aconteceu com os judeus. Mas tinha, após o capítulo 9, o capítulo 10, que é a vinda de um profeta, para poder revelar todas estas coisas. Se você pensa da igreja ter subido no final do capítulo 3, como você vê no 4º selo, que a igreja sobe no final do capítulo 3, você tem que saber que o irmão Branham diz que o 4º selo é um selo predito, ele não cumpre aqui, é quando a noiva sair. Você tem parte dele, como a águia, que aponta para o nosso profeta, para poder ensinar essas coisas para nós. Mas ele cumpre exatamente quando a igreja sair de cena. Aí vai cumprir. Então não pense apenas, a igreja sobe no final do capítulo 3, mas ela tem que saber do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 6, e assim, ela tem que saber do Apocalipse. Até a vinda do profeta no capítulo 10. E nós não podemos encerrar ali só com João, o capítulo 10. Não podemos encerrar só com Branham, o capítulo 10. Nós temos que encerrar com a noiva. Nós temos ali, segundo o irmão Branham, fazendo um serviço para Deus fora da sua vontade, 319, ele diz: o profeta comeu o livrinho para que ele e a palavra fosse um. Se nós, como igreja noiva, esposa, não comermos o mesmo livrinho, a mesma palavra, nós não podemos ser um. O problema de estar tudo dividido é porque ele não come a mesma palavra que o profeta pregou. Tem que comer a mesma palavra, a mesma mensagem. Por isso sempre vem a mensagem de um só homem, de uma só pessoa. Foi um João, foi um Branham, é uma esposa. Não existe mais do que uma esposa, só tem uma esposa. Eu quero deixar a coisa mais clara dessa forma, que eu creio que se você ficar assim, você vai aprender melhor a mensagem do profeta de uma forma literal com a Bíblia. Você vai ver isso aqui direitinho. Então, hoje nós estamos juntamente com o profeta, comendo a mesma coisa, pregando a mesma coisa. Não tem diferença a nossa pregação, não tem diferença da pregação de William Branham. Nós viemos depois, mas nós estamos pregando a mesma coisa. Quando essa mensagem foi produzida por Deus aqui no Brasil, para este fim, as pessoas que ouviram a mensagem diziam: essa é a mensagem de Branham. Não era a mensagem de outro homem, esta é a mensagem de Branham. Por quê? Porque depois que o irmão Branham partiu, não tivemos uma mensagem igual à mensagem de Branham. Tivemos ressurreição isolada, tivemos outros ismos que apareceram por aí, mas nenhum falou a mesma coisa que William Branham falou. E se não falar a mesma coisa que o William Branham falou, não está falando a mesma coisa que o Espírito falou. Porque o Espírito Santo tem uma voz, e essa voz vem do profeta. O profeta tem esta voz, e ela é falada em seu corpo, a igreja, a esposa. É uma voz que ela ouviu. Ela não fala de si mesma, ela fala do que ela ouviu, como
estávamos falando ontem, a lua não tem luz própria, o profeta ensina isso, mas ela reflete a luz do sol. Nós não temos mensagem própria, luz própria, nós refletimos a luz de Brana. Amém. No entardecer haverá luz, já houve luz. Não estamos esperando mais do entardecer, mas já estamos perto do amanhecer outra vez. Amém. Estamos chegando ao final do ministério da igreja noiva, esposa, aqui no último dia. Mas ela tem que comer como o profeta comeu o livrinho. Então ela come também o livrinho. Não pode parar o profeta. O problema é que se a noiva tem um ministério antes do rapto, e o irmão Branham diz, é o ministério da hora, tinha que prosseguir aquele ministério. E quando o irmão Branham partiu, parou aquele ministério. Aquele ministério não prosseguiu. E qualquer um de nós que temos consciência humana e que somos humanos e que sabemos o que Deus fez, qualquer um de nós sabemos que do ano 2000 para cá nós tivemos uma mensagem, temos uma mensagem que fala a mesma coisa que William Branham falou. Amém. Não estamos falando diferente. É a mesma coisa que o William Branham falou. É isso que o próprio profeta vem ensinando para nós. Suba mais alto. A pessoa fica na igreja, ela escuta, ela vem em todos os cultos, ela diz, já li os livros do irmão Branham, já escutei as fitas do irmão Branham, mas nunca subiu. Ela tem que subir onde o William Branham subiu. E se eu mostrar para vocês que o William Branham, pouco a pouco, foi tendo luz até 65. Ele diz em 64, eu não sabia destas coisas até 2 dias atrás. Ele não sabia. E ele estava pregando. Ele queria pregar sobre as trombetas e Deus disse para ele, você já pregou. Mas onde? Quando pregou os selos. As trombetas soaram no 6º selo. Mas ele não sabia daquilo. Ele ficou sabendo quando foi pregar a festa das trombetas. Não pôde pregar as trombetas, porque já tinha pregado nos selos e agora pregou a festa das trombetas. E é nessa mensagem que você aprende muita coisa que Branham subiu. Ele subiu àquela altura da revelação. E que a igreja tem que subir a esta altura. Foi ali também que ele subiu na altura de dizer, é meia-noite. Foi exatamente, me parece que é o 240 parágrafo, a festa das trombetas. É meia-noite. Era o tempo, quem ia dizer, aí vem o esposo. Não sou eu. Não é a Índia. Não foi o William Soto. Não é Cacô Felipe? Quem diz, aí vem o esposo, era o 7º anjo. Amém. Foi nos dias dele que ele diz, aí vem o esposo. E quem disse para nós, quem é o esposo? É o William Branham quem diz, é a palavra revelada. Amém. Então tem hora que você tem que fazer uma diferença do homem com a palavra, senão você diz que o homem é seu esposo. É a palavra revelada que você casa com ela e ninguém te separa dela. Se você casar com Branham, você ainda separa dele. Se você casar comigo, você separa de mim. Com aquilo que eu falo, mas se você casar com a revelação, amém, você nunca sairá, nunca separará dessa revelação, porque a revelação é o esposo, é o marido. Aí o que você vai fazer? A vontade deste marido, a vontade desta revelação. Onde Deus foi revelado? Ele foi revelado em carne, em Branham, e ele foi revelado em sua palavra. Por isso você tem a palavra de Deus, que é a letra manifestada em carne.
em Brana. Será que essas palavras, que são letras, podem manifestar em carne na noiva? Amém. Nós temos que ter habilidade para isso. Dar lugar para a palavra manifestar. E a palavra é humilde. A palavra é amor. A palavra é sofredora. Acompanhe que é o amor é Deus, Deus é a palavra. Isso está operando na minha vida e na sua vida. Mas nunca perca isso, que Deus está fazendo esta obra. João, Brana e a esposa. Se você acompanhou João, todo mundo acompanha nas denominações. Se você acompanhar Brana, muita gente acompanha dentro da mensagem. Mais dura é você acompanhar a esposa. Amém. É você saber que tem a mensagem da esposa, porque o irmão Brana partiu. E tem que ter uma mensagem que prossegue. E essa é a mensagem da esposa. Ela dá testemunho de onde ela saiu, do esposo, da revelação. Ela tem que dar testemunho. Ela é completa em Apocalipse, como Brana também se completa em Apocalipse 10, para revelar a noiva, para profetizar outra vez. Ela está se completando em Apocalipse, porque se o profeta fez, a noiva também faz. O que Cristo fez, a igreja também fez durante as eras. E agora, o que Brana fez, as pessoas pensam que nós temos que sair aí com dom de cura, curando enfermos, ressuscitando mortos. Não, é aquilo que o povo não viu, que o irmão Brana disse. A primeira e segunda etapa era só para chamar a atenção das pessoas para a mensagem que vem, que era a terceira etapa. Amém. Então aquilo chamou a atenção, mas eles ficaram olhando para a primeira e segunda etapa, gostaram e namoraram, casaram com a primeira e segunda etapa e perderam a terceira etapa, perderam o esposo, perderam o azeite, a palavra revelada naquele dia. Amém. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente. Outra vez, você tem que pegar João. João é o tipo do verdadeiro crente. Irmão, ele está falando de João do Apocalipse. É um tipo. Então, se João é um tipo que ele viu, que ele subiu e soube das coisas, depois destas coisas, o verdadeiro crente aqui, que é o antitipo, então ele vê, ele sobe, ele sabe as mesmas coisas. Amém. É verdade, Senhor. Porque não ficou somente em João de 2000 anos atrás, é o crente hoje também. Oh, glória. E não é só eu, é você, é nós todos. Amém. Cada crente neste momento representa esta mensagem completa, cada crente, e é um verdadeiro crente. Por que diz verdadeiro? Porque deve ter o falso, né, irmãos? O falso crente, ele não pode de maneira alguma ver estas coisas e ser um tipo. Ele não pode. É o verdadeiro crente, porque João é o tipo e aqui é o antitipo, quer dizer, o cumprimento do tipo. Amém. Aqui cumpriu o tipo. Será convocado para o alto. Eu te pergunto, você sentiu que a mensagem te convocou acima de Laodiceia, acima da primeira e segunda etapa do irmão Brana? Essa mensagem te convocou para saber, depois dessas coisas, depois de que João falou, depois do que Brana pregou. A mensagem te convida para isso, te convoca para isso, para subir mais alto. E subindo mais alto não é que você é maior do que aquela pessoa, é que você sabe o que é aquilo
quando você está naquela altura, se você não subir naquela altura, você não sabe. Porque o povo não sabe nem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque não subiram nem em Atos 2:38. Eles não subiram, eles ficaram em Mateus 28:19. Mas quando você sobe em Atos 2:38, você então sabe qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você está me ouvindo agora e diz: eu nunca ouvi isso, eu quero ser batizado então dessa forma. Existe esse povo aqui que é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não em nome de William Branham, em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de recebermos este batismo. Quando você sobe, você aprende com William Branham. Você sabe como William Branham soube. Aquilo que aconteceu com William Branham era tão grande que nos dias de William Branham eles chamavam Branham de Jesus. Eles professavam a fé deles em William Branham como o Senhor Jesus Cristo. E Branham parou de pregar. Diz: não posso, essa honra é do Senhor. Eu não sou o Senhor. Ele disse que haveria um Espírito no fim do mundo que estaria anunciando dessa forma, e que as pessoas estariam adorando o anjo ao invés de adorar a Deus. E nós temos vivido nesse tempo que o povo não sabe entender Deus em Branham, operando, revelando, trazendo a nós aquilo que ninguém podia trazer e pôde trazer anteriormente. Ninguém podia nos dar isso, mas nós sabemos posicionar onde fica Branham. Nós sabemos posicionar onde fica Senhor Jesus Cristo. Você sabe que ninguém tem um corpo igual ao Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o irmão Branham diz que aquele corpo aqui na terra desapareceu. Mas você sabe que ainda, quando você encontrar com ele, é o único corpo que existe, que pode mostrar Deus, é o Senhor Jesus Cristo. O único corpo. Porque foi o único nascido por obra e graça do Espírito Santo. Amém. Você tem que ver a diferença dessas manifestações de Deus. Deus em carne em Moisés, Deus em carne em Branham. Nós temos que ver, é o corpo que Deus usou naquele dia para essa manifestação. E como Deus tinha usado o corpo do Filho para manifestar para os judeus, agora Deus usou o corpo de Branham para manifestar para os gentios. Amém. Como Ele tirou um povo ali entre os judeus, e esses judeus se perderam porque não puderam crer nele, não puderam receber a sua palavra no seu dia. Deus agora tem manifestado entre os gentios o que Ele não fez lá atrás. Lá atrás Jesus veio e pregou para judeu e samaritano, mas para o gentio Ele disse: vocês não entram na casa dos gentios, porque deixou para os dias de Branham entrar na casa dos gentios. Amém. Com uma mensagem. E se o povo soubesse que aquilo que Deus diz para William Branham, não diga a ninguém, e ele não podia dizer a uma determinada pessoa do seu ministério nos seus dias, mas agora ele está no seu corpo, corpo de Cristo, agora no meu corpo, no seu corpo, testificando do novo nome de Deus manifestado na terceira puxada, nesta revelação total. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais intercessor, o último eleito já entrou, Deus tem novo nome. Você já aprendeu tudo isso? Você prossegue. Ele veio em 1963. Ele veio em Mateus 24:36. É a vinda do Filho do Homem, não é rápido. É vinda do Filho
Será que não dá para perceber? Está claro. Mateus 24, 36. Aí no 37 fala os dias de Noé, os dias de Ló. Era dias da vida do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estava manifestado no homem, chamado Brana. Amém. O Filho do Homem, Jesus Cristo, a palavra manifestado num homem chamado Brana. Eles não puderam ver no seu dia, mas Deus já cumpriu essa palavra. Aquele dia em hora que ninguém sabe, era 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, como diz a revista Ciência. Ou Science, como vocês querem. Eu não entendo muito inglês. Mas, quando a gente vê essas coisas já cumpridas, como que o homem não pode ver que Jesus veio ali? O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aconteceu nesses dias também, de Mateus 24, 36. Apocalipse 10, 1, e vi um anjo forte descendo do céu, com o livro aberto. Aconteceu nos mesmos dias. Amém. De William Branham. Era cumprindo os dias da vinda. E foi tão claro que o William Branham disse: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vida. Existia uma tradução que diz estará, porque crê na ressurreição. Mas a verdadeira tradução é que o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vida. Irmão Branham pregou e não explicou. Pois o dia da vinda ninguém podia saber. Agora já passou, agora você pode saber o que aconteceu, quando aconteceu. Você perdeu aquilo e hoje, sabendo daquilo, perde outra vez. Verdade. Deus dá oportunidade para você saber que você perde. Deus profetiza através de William Branham, 7 selos, 7 trovões, novo nome. Ele profetizou e você perdeu. E Deus vem e profetiza outra vez, através de cada um de nós, a mesma mensagem, e você perde outra vez. É profetizando outra vez, é dando uma segunda oportunidade, uma segunda chance, é dando uma oportunidade para os Estados Unidos e outra para nós. Um para a América do Norte e outro para a América do Sul. É Deus dando oportunidade. Isso não é para envaidecer nenhum de nós. Não pense em mim, pense na palavra. Você pensa que você consegue tirar o olho do povo dessa revelação? Não, você não consegue. Você tenta tirar o olho do povo, do homem, mas o homem, os homens estão com o olho na palavra. Eles não perdem, eles não precisam falar bem de um homem. Eles precisam crer na palavra. Amém. Cada um de nós precisamos crer na palavra, porque homem todos nós somos e fracos. Amém. Verdade. Fracos mesmo. Não pense você que tem homem forte. Forte é o Espírito Santo. Não pense você que tem homem santo. Irmão Branham diz: não tem. É o Espírito Santo do homem. Mas não tem um homem santo. Mas quando o Espírito Santo está, e ele está numa operação de sua palavra, como ele estava em Moisés, e Moisés, seu rosto brilhava. Ele estava em Moisés, ele operou através de Moisés. Mas quando Moisés descia do monte e ia dormir com Zípora, a coisa é diferente. Agora ele era o Moisés, homem, mas ali era o Moisés, Deus. Você tem que ver o que foi Deus em William Branham.
a operação que foi feita. Quando você vê alguma falha, alguma dificuldade, que o próprio irmão Branham confessa dele mesmo para o povo, você sabe, isso é o ser humano, mas Deus estava lá para dizer: sou eu que estou atrás dessa carcaça. Sou eu que estou atrás. Ele diz assim: não olhe por esse pequeno careca. Não olhe. Por quê? Porque Deus estava atrás dele. Você fala. Ele dava as palavras. Fala. O profeta fala porque ouviu Deus falar. E Deus vem e transmite o recado. E nós temos um profeta que falou: o que adianta o profeta falar se eu não falo? O que adianta o profeta comer o livrinho se eu não como? Que vantagem temos nós de olhar para a própria Bíblia, como aqui, nós lemos isso ontem também, Laodiceia 162, o profeta, o espírito, o profeta e a esposa falam a mesma coisa. Não pode falar diferente. O que falou João, falou Brana. O que falou Brana, fala a esposa. É a mesma coisa, é a mesma voz. Isso é escriturístico. E foi o irmão Brana que deixou isso claro para nós. Porque a Bíblia diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. Irmão Brana ajudou nós na revelação, na luz. E ele diz: o Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. Alguém diz: você está acrescentando uma palavra. Não, isso é para mostrar a revelação para nós entendermos que o Espírito não fala direto com a esposa. O Espírito fala ao profeta, porque está escrito na Bíblia que o Senhor nosso Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Então Deus fala com o profeta e o profeta fala conosco. O que nós estamos pregando é que nós ouvimos do profeta. Ouvimos, lemos, então podemos profetizar a mesma coisa. Comer a mesma coisa. Amém. Brana não comeu denominação. Comeu foi um livrinho. É isso. João comeu o livrinho. Amém. A esposa come o livrinho. Amém. Então isso aqui é o objetivo 22:17 de Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem: vem. Tem uma voz só. Ela escuta o esposo. O Espírito tem que passar pelo profeta para chegar até nós. Nenhum de nós tem honra alguma. Por isso que muitas vezes a mulher quer ter aquela honra acima. Hoje nós estamos no tempo da igualdade. A mulher se igualando com o homem. Mas a igreja tem que saber de uma coisa: ela sempre está debaixo da proteção, do ensinamento. Ela é uma adjutora. Ela sabe porque o seu marido sabe, o seu esposo sabe. Ela fala porque ele falou primeiro. Amém. É assim que é a igreja. Não deixa nada mais invadir o seu pensamento, seu coração, senão esta revelação. Saber, estamos falando a mesma voz. Amém. João, Brana e a esposa. É uma coisa só. É uma mensagem. O Apocalipse é uma mensagem para nós. Porque vem de João, passa para Brana, o revelador, e chega a um povo revelado. Um povo que pode comer esta palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de falar um pouco com o seu povo e que as suas palavras possam manifestar em vida para cada um de nós. Que possamos ser uma bênção, Senhor. E se nós comemos esta palavra, nós temos um bom espírito, Senhor. Se o espírito e a esposa, e eu sou da esposa, e o espírito e a esposa falam a mesma coisa, Senhor, como que eu, meus irmãos, vamos falar coisas grotescas quando nós falamos o que o Espírito fala?
Não é falar o que o homem fala. Falar o que o mundo fala, que o homem fala, é uma desordem total, Senhor. É uma desonra. Mas falar o que o Espírito fala, tem que ter corpos especiais para falar o que o Espírito está falando nesse dia, através da sua palavra, nos orientando a caminhar, a viver, a ouvir esta mensagem. Fala no coração do seu povo, onde tem um eleito que possa se despertar a esta palavra e dizer: eu creio, Senhor, eu creio na sua palavra, na mensagem profética de William Marion, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.